Graça e paz, meus irmãos, você que está aí conosco, conectado, é um prazer estar aqui servindo a sua vida, servindo aos irmãos que estão aqui, participando e servindo você que está aí, participando, porém, um pouco mais distante, não é verdade? Eu costumo dizer que este momento não é um momento de culto somente. Eu costumo dizer que este momento é a continuação do culto que acontece no momento em que nós acordamos. É a continuação do culto no momento em que nós tivemos a consciência de que adoramos, de que cultuamos o nosso Deus, aquele que nos resgatou. Então, que você nesta noite comece a pensar a partir de agora, através dessa informação, que você não cultua em determinados momentos. Você cultua, você adora em todo momento da sua vida. Você vive constantemente em adoração, em louvor, você vive em constante gratidão. E eu já saí falando, né? Meu nome é Francisco, mais conhecido como Kiko. Para você que não me conhece, para você que está nos visitando, seja bem-vindo. É um prazer ter você. Você que está nos assistindo aí do lado esquerdo da tua tela, se tiver no celular, já clica lá, compartilha para quem você conhece, para quem você também queira que receba a palavra do Senhor, que ouça a palavra do Senhor. Aproveita aí, só vai gastar só o botão, o dedo, aliás. Brincadeiras à parte, irmão, mas é só para descontrair, para você também sorrir. Você que está neste ambiente, você que está gerando dentro de você uma transformação através da presença do Senhor na sua vida. Então você já fica aí com esta palavra de que você está em constante adoração, em constante gratidão, em louvor constante, a partir do momento em que você um momento rapidinho aí, feche os seus olhos e comece a falar assim: Senhor, se eu não tinha consciência, Senhor, me perdoa pela minha falta de consciência, minha falta de percepção, por ter deixado passar batido, por ter esquecido, Deus, que em todo momento eu adoro. Senhor, que a partir de hoje, que o Senhor me lembre de estar sempre com essa mentalidade de que eu estou adorando ao Senhor em todo lugar, caminhando, trabalhando, estudando, cuidando da casa, se relacionando com o meu cônjuge, com meus filhos. Senhor, isso é adoração. Que o Senhor a cada momento me toque, me desperte para esta consciência, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Você que está aí com a sua Bíblia, convido você a abrir na carta em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 18 até o 25. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a defesa de Deus é mais forte do que os homens.
vamos orar para que nós possamos fluir nessa palavra. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te concedemos graça, gratidão, louvor, Senhor. Ó Deus, falta-nos palavra, Deus, para agradecer quem Tu és, a Tua obra. Senhor, por mais que falássemos palavras bonitas, ainda é pouco, Senhor. Ó Deus, nós deveríamos a cada momento, Deus, gritar de júbilo e de alegria, ó Deus, em expressão, em gratidão a Ti, por causa da Tua obra, por causa da Tua glória, Senhor, por causa de quem o Senhor é. Deus, nesta palavra, Senhor, que nós possamos nos abrir para receber, ó Deus, o que o Senhor tem para nós nessa noite. Compreender a Tua palavra, compreender o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Ó Deus, se a nossa mente estiver se desviando, Deus, do entendimento do Senhor, ó Deus, traga de volta, Senhor, para ela voltar ao caminho, voltar ao entendimento, permanecer no entendimento. Senhor, não permita que a nossa mente fique vagando, Senhor, fique frouxa, Senhor Deus, fique sem funcionalidade, Senhor, mas, ó Deus, traga uma atividade na nossa mente para focar na Tua palavra, para entender a Sua palavra, que quanto mais entendemos, quanto mais conhecemos a Tua palavra, mais conhecemos a Ti, Deus, e que seja assim nessa noite, para o Teu louvor e glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O que eu tenho para falar nessa noite é a maravilhosa obra da cruz, a maravilhosa obra da pregação da cruz. Eu acho interessante quando Paulo fala que tudo que ele quer saber é de um Cristo crucificado. Tudo que importa para ele é um Cristo crucificado. Tudo que ele prega, como diz lá no versículo 23, é o Cristo crucificado. E o interessante desse versículo aqui, Paulo e Sóstenes, eles se preocupam com isso, os coríntios ali, sobre esse Cristo crucificado, sobre a sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus, a loucura da palavra, da pregação, a sabedoria do mundo. No versículo fala que através da sabedoria do mundo, através de todo o esforço de aprender, através disso tudo, não foi possível conhecer a Deus através disso. Não foi possível se relacionar com Deus através da sabedoria do mundo. O mundo não conseguiu conhecer ao Senhor através da sabedoria dele. Os filósofos do passado, né? Os grandes pensadores, aqueles caras que dedicaram a sua vida através dos estudos, através das ciências, através dos conhecimentos, se aprofundaram. Muitos morreram defendendo o seu pensamento. Ainda assim, meus irmãos, eles não conheceram a Deus, porque nós só podemos conhecer a Deus através da pregação da cruz, porque é na cruz que conhecemos o Senhor, porque é na cruz que o Cristo manifestou a vida de Deus em nós. Pode ver que quando Pedro fala para Jesus que não, Senhor, o Senhor não vai morrer não, o próprio Jesus já repreende Pedro ali, já repreende a reda de Satanás, sai com essa mentalidade do diabo, porque eu tenho que passar pela cruz. A obra da cruz, ela tem que ser concluída. O pecado, ele tem que ser eliminado da terra, eliminado da vida dos seres humanos. Por isso que João, ao ver Jesus, falou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira de dentro da humanidade o pecado. E se você estiver curioso de saber o que é pecado, no canal da igreja, no YouTube, há 2 pregações lá sobre pecado. Assista lá e você vai ver que é poderoso. Nós não entendemos o que é pecado, nós não entendemos porque Jesus eliminou o pecado.
E aqui eu vou dar uma palhinha rapidinho para você, que o pecado não se baseia somente numa ação negativa, num não cumprimento de normas, de regras, de leis estabelecidas. O pecado vai muito além disso, irmão. Eu virei na contramão, estou em pecado. Meu irmão, isso vai muito além. Se isso fosse consciência de pecado, se isso fosse andar certo diante de Deus, tinha um monte de gente aí perfeita, melhor do que muito crente. Mas o pecado não se baseia nisso. O pecado é uma consciência da separação do homem com Deus. Adão pecou, e Adão e Eva pecaram, já foram destituídos da vida de Deus, já foram destituídos do ambiente espiritual com a presença de Deus, já foram destituídos do propósito eterno de Deus. Foi tirada a eternidade, foi tirado a vida de Deus. E numa dessas pregações eu falo sobre isso, sobre morrendo morrerás. Adão quase 1000 anos ele viveu, se eu não me engano, uns 700, e alguém aí que sabe aí, coloca no chat aí quantos anos Adão, e não foi de uma hora para outra, não foi a partir do momento em que ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele demorou para morrer. Mas o que aconteceu ali quando o próprio Senhor fala para ele que morrendo morrerás, é que você vai viver uma vida agora sem a minha presença, e sem a presença de Deus o homem morre. Por isso Jesus veio na cruz, por isso a obra da cruz, para nos resgatar de volta, para nos resgatar para Ele e trazer a vida dele de volta em nós. Mas nós não compreendemos isso, nós não queremos saber disso, porque isso é loucura. E sabe quando a gente começa a falar que a pregação da cruz, falar sobre pecado, falar sobre vida, falar sobre arrependimento, confissão, quando isso começa a se tornar loucura, é porque nós começamos a andar na sabedoria dos homens, buscando as ciências para melhorar a nossa vida. E eu não estou aqui falando, irmãos, que é ruim isso, mas o erro disso é quando você coloca isso no lugar da palavra. Você tem que melhorar o seu ambiente de vida, você tem que se especializar, você tem que crescer, aprender, estudar, avançar. Mas note uma coisa: você que busca esse tipo de sabedoria, esse tipo de ambiente, esse tipo de vida, dê um destino para essa vida e coloque o Senhor nesse destino, que a seta da sua vida, propósito de prosperidade e coisa e tal, seja uma seta apontando para o Senhor, não uma seta apontando para você, uma seta apontando para o Senhor. Dê o destino. Só que não confunda isso com santidade, não confunda isso com vida eterna, não confunda isso com vida de Deus, porque para que a vida de Deus cresça em nós, nós precisamos passar pela cruz. E não pense que você que está aí assistindo, que no momento em que você se converteu, que você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, não pense que foi nesse momento em que você passou pela cruz. Você tomou uma decisão de caminhar na cruz, e não parou por aí, e nem pode parar por aí. E eu convido você a continuar a andar nessa cruz, porque todo pensamento das trevas, todo pensamento de Satanás, toda obra de Satanás, todo o intento, toda a investida, ela não ultrapassa a cruz. Para a pessoa que vive uma vida após a cruz, a obra de Satanás não ataca. Ela não vive dos prazeres de Satanás, ela vive debaixo dos prazeres do Senhor. E é isso que Paulo e Sóstenes vêm falando sobre para os que buscavam dons, que buscavam sabedoria, os gregos, que buscavam sinais, que buscavam tudo para mostrar que a vida deles estava santa. Mas Paulo entendia que somente a santidade pode vir através da cruz, não há santidade sem cruz. E quando se fala de cruz, se fala de arrependimento, se fala de deixar aos pés, ou se fala de largar o pecado, se fala de abandonar as suas mazelas, se fala de perdão, se fala de entregar, de perdoar, de receber o perdão. A palavra de cruz, ela parece sabedoria porque ela é muito ampla.
Em muitos aspectos nós podemos falar da cruz. E Paulo já inicia sua carta logo no primeiro capítulo falando disso. Já falando, olha, nós pregamos a Cristo. E se vocês quiserem saber, vocês só vão saber do Cristo crucificado, de uma obra realizada. Porque essa obra é o que nos importa. Essa obra é que nos move, que nos dá destino, que nos fortalece. Por que ela nos fortalece? Porque a obra da cruz precisa nos fortalecer. Porque nós precisamos entregar as nossas forças para poder passar pela cruz. Porque se você fizer a obra do Senhor na sua força, você vai falar, eu fiz, porque sabe, né? Eu tenho um dom, um talento natural, né? E aí você já não vai ver, já não vai ter passado pela cruz. A seta vai estar apontando para você, não para o Senhor. Então, Paulo vendo nisso nos Coríntios. E essa palavra é para nós hoje. A obra da cruz é muito mais do que aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. A obra da cruz é uma obra de entrega. É uma obra de aceitação ampla, mudança de mente, mudança de conceito, mudança de direção, mudança de intenção. Porque às vezes a gente acostuma a vida cristã e ela passa a ser uma vida com as nossas próprias intenções. Eu dou destino para a obra, quando na verdade a intenção é toda do Senhor. É Ele que tem a intenção de fazer tal coisa, é Ele que tem a intenção de te levar para tal coisa, é Ele que tem a intenção de ministrar em você tal coisa. E se você não ficar atento, você vai andar com a sabedoria do mundo, porque a sabedoria do mundo te fortalece para você ter boas intenções, para você ter um vasto conhecimento e habilidades. Mas não é, essa obra não vai te levar mais perto. Ela pode te ajudar se você der o destino certo, mas se você não tiver consciência, e o mundo não gera essa consciência, o mundo gera o contrário, te dá a habilidade, te dá a força, mas aponta para o caminho errado, e você acaba confundindo. E hoje é o que mais tem, pessoas, lideranças, confundindo a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus, humanizando a sabedoria de Deus, humanizando o Senhor Jesus. E quando nós passamos a humanizar o Senhor Jesus, nós estamos manipulando o Senhor. É a nossa intenção fluindo, já não é mais a intenção do Senhor. A gente olha o Senhor Jesus e os outros usados pela palavra do Senhor se deixaram levar pelo Espírito Santo. E Jesus foi levado pelo Espírito Santo, e não sei quem foi levado pelo Espírito Santo. Eu me encontrei de repente, João se achou na ilha de Patmos, levado pelo Espírito Santo, né? Conduzido ali depois de uma perseguição e tudo mais, mas em visão foi levado pelo Espírito Santo. Quantos irmãos foram levados pelo Espírito Santo? Porque não era a intenção deles, foi o Espírito Santo que levou. Esses homens só entendiam que tinham que ser submissos. Se o Senhor está me levando, Ele vai me capacitar, Ele vai me dar a estratégia e a direção. Isso é a intenção de Deus. Agora quando a gente fala assim, opa Deus, espera aí, esse aqui eu estudei em Harvard, Senhor, eu sou habilidoso nessa palavra aí, Deus, pode deixar comigo, Senhor, pode deixar, fica aqui atrás aqui que eu mato no peito essa bola e toco para frente e faço o gol. Ô meu irmão, aí a sabedoria do mundo está te fortalecendo, e o Senhor fica só de olho e fala, eu queria tanto te usar, e você está se achando, está se usando. Então nós precisamos entender essa palavra de cruz. Por que eles falavam, nós pregamos a Cristo crucificado, lá no versículo 23, escândalo. E é verdade, é um escândalo, para os caras, porque os caras achavam um absurdo. O Senhor levantava alguém que não parecia ser nada, que não era ninguém dentro da sociedade,
pegou pescadores, pegou gente que não era conhecido, não era ninguém. Pegou uma ralé, vamos dizer assim, da sociedade. Quando ele pega aquele que é instruído, que é Paulo, né, fariseu, doutor da lei, irrepreensível, já na juventude avançava em muito o seu conhecimento. Nossa, esse é o cara certo. Deus vai lá e quebra no meio Paulo, e ele chega a falar assim: olha, tudo que eu fiz, tudo que eu sei, tudo que eu conheço, toda a minha bagagem, eu dou como perda, como esterco, como lixo, para conhecer mais esse Cristo crucificado. Se você reparar, já o Cristo ressuscitado ali já apareceu para ele. O Cristo que passou pela cruz, que ressuscitou, que recebeu o nome acima de todo nome, o Senhor. Então Paulo foi ganho por essa palavra já, por essa obra concretizada. E tudo que ele aprendeu, toda a sabedoria aos pés de Gamaliel, e todo o conhecimento filosófico, doutrinário, de lei, ele falou: olha, isso aí eu dou tudo como perda, para conhecer mais sobre esse Cristo, sobre esse Cristo crucificado. E eu e você, meus irmãos, precisamos rever o que sabemos de um Cristo crucificado. Muitas das vezes vivemos dentro de uma paralisação, desde o momento em que recebemos o Senhor na nossa vida. Aceitamos Ele há 1, 2, 10, 20 anos atrás, não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã, e você só ouviu sobre um Cristo que morreu e ressuscitou na palavra da sua conversão. Porque hoje se infiltrou a palavra de sabedoria do mundo, e só isso nós ouvimos. Ministrações no YouTube, ministrações através das músicas, fala-se muito pouco sobre isso. Te constrói em cima disso muito pouco. E nós precisamos nos retomar essa palavra. Precisamos retomar o nosso conhecimento sobre a obra de Cristo crucificado, sobre o que é esse Cristo crucificado, sobre qual o impacto da crucificação, da ressurreição do Senhor Jesus causa no homem. Não pense que a sua metanoia, a sua transformação, não pense que a sua vida vai vir por métodos da sabedoria do mundo. Ela é muito rasa, ela dilui muito rápido. Quando você se vê, você está de novo na terra seca, porque ela não permanece. Às vezes ela é para um determinado momento, e quando você se encontra sem estrutura. É como uma casa construída na areia. Quando não chove, quando não bate vento, a casa está lá. Mas quando bate o vento, quando chove, quando a maré vem, a tempestade vem, a casa se desfaz. E a casa com alicerce, com fundamento, permanece quando não há chuva, ventos, mas quando vem a tempestade, quando vem a chuva, quando bate os ventos. E isso são as dificuldades na vida, são os momentos que nós passamos, que nos faz ver se estamos alicerçados, se estamos firmes mesmo. E aí sim, se você é uma casa com fundamento, se você é uma casa alicerçada na rocha, você permanece. E isso é muito prático no nosso dia. Quantas pessoas eu e você conhecemos que abandonaram o caminho após uma chuva, após uma tempestade, após se ver sozinha de repente numa caminhada, ou só se ver sozinha não, após se sentir sozinha numa caminhada. Ninguém me vê, ninguém vai na minha casa, fulano de tal não me visita, ninguém me liga, eu estou mais de 2 meses sem aparecer na igreja, ninguém nem se preocupa, e a pessoa abandona a fé. Então isso, meus irmãos, mostra uma casa construída, infelizmente, sem alicerce. Porque pessoas foram abandonadas no passado em calabouços,
pessoas foram abandonadas em prisões, no frio, no relento, no chão, abandonadas, não davam chance para essas pessoas lerem, não davam chance para essas pessoas se comunicarem com seus familiares. Durante 8 meses, anos, as pessoas trancadas, esperando um julgamento, que falavam que eles eram hereges, e quando colocavam essas pessoas na hora dali do seu julgamento, para dar a sentença, perguntavam para essas pessoas: o que você tem a falar? E essas pessoas mostravam a fé que eles permaneceram. Eu tenho convicção de que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador. E quando não, era porque eles estavam combatendo uma agressividade à palavra do Senhor. Eles defendendo o que a palavra do Senhor queria dizer, porém as instituições estavam fazendo com que eles renunciassem à verdade e se baseassem na mentira. E pessoas passavam anos trancadas e não desistiam da sua convicção da palavra. E eu e você às vezes fica 2 meses ou 1 semana sem alguém nos comunicarmos e a gente já abandona uma fé, uma vida com Deus. Tudo isso é porque não passamos pela cruz, não temos consciência da obra da cruz, não temos consciência do Cristo crucificado. E se você ficou curioso de saber, leia um livro chamado Livro dos Mártires. Muitos relatos de pessoas que permaneceram trancadas e guardaram ali, mantiveram firme na fé. E é assim que eu e você precisamos estar firmes, alicerçados, mas só podemos estar quando conhecemos, quando começamos a lançar um fundamento. E aqui a palavra do Senhor Jesus para Pedro, quando pergunta: quem dizes que eu sou? Alguns falaram ali: tu és o profeta, é o profeta Eli e tudo mais. E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí ele fala: bem disseste, foi o Pai que te revelou. E sobre esta rocha, sobre esse fundamento, sobre essa certeza, eu vou edificar a minha igreja. Então olhe só, o fundamento da igreja, que é eu e você, de permanecer firme, é uma consciência do Cristo crucificado. Note que o nome de Jesus era Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, porque ele tinha a obra da cruz. Ele precisava morrer e ressuscitar, e ele era o Jesus Cristo por causa disso, por causa de uma obra da cruz, o Cristo crucificado. E é sobre isso que a igreja deve permanecer, porque vai vir a chuva, vai vir a tempestade. Hoje nós temos liberdade de ouvir a palavra, de pregar a palavra, de ler a palavra, de orar, de declarar a nossa fé. E se viesse uma proibição, como há em outros países, eu e você manteríamos firme na rocha? Estaríamos sendo edificados? O Senhor poderia contar com nós para ser o concreto para a edificação da obra dele, da igreja dele? Eu deixo aqui essa reflexão, meus irmãos. Precisamos parar e descobrir em que lugar nós estamos nessa palavra. Andamos na sabedoria dos sábios deste mundo, da sociedade moderna, ou dos filósofos e pensadores passados, ou de grandes nomes que há hoje na atualidade, pessoas se esforçando para transmitir um determinado conhecimento, ou nós vivemos na consciência e no conhecimento do Cristo crucificado? A sua vida é uma resposta a que tipo de sabedoria? A sabedoria de Deus ou a sabedoria dos sábios, a sabedoria deste século? Fica essa pergunta, fica essa reflexão para nós nessa noite, e que nós tenhamos a consciência de que lá em João 16:8, o Espírito Santo foi enviado. O Senhor Jesus fala: eu irei
mas enviarei o meu Espírito e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E note que quando ele fala do pecado, é porque não conhecem a mim. Então a gente precisa conhecer a palavra, conhecer o Cristo crucificado, conhecer a obra da cruz. Precisamos nos aprofundar no Senhor, e aí a sua vida vai ser uma vida transformada. A resposta, não há ninguém que vive uma vida aos pés da cruz, sendo transformado pela cruz, que viva uma vida igual a antes, igual alguém que não viva sem Jesus. Há uma resposta, e nós precisamos ser a resposta para a palavra da cruz, para a palavra do Cristo crucificado. Eu convido você a baixar sua cabeça onde você está aí, no seu quarto, na sala, com as pessoas que estão ao seu redor, a família. Convido você a fechar os seus olhos e que venha essa reflexão na sua mente: em qual sabedoria eu ando? Eu me esforço mais para ser um sábio deste sistema, deste mundo? Eu me esforço para adquirir conhecimento da sociedade moderna? E eu falo para você, eu não estou falando que isso é errado, mas em qual você está se esforçando mais? Ou eu me esforço para conhecer esse Cristo no qual é pregado, este Cristo crucificado, esse Cristo que nos chama para passar pela cruz, para entregar a Ele as nossas dores, para entregar a Ele os nossos medos, para entregar a Ele os anseios, para entregar a Ele a nossa mente. Busque o Cristo crucificado, e isso trará consolo no seu coração, porque Ele fala que o jugo dele é suave, é leve. Ele fala que a paz dele é maravilhosa. E a palavra do Cristo crucificado nos direciona para uma eternidade com Ele, nos direciona para uma vida com Ele vivendo em nós. E não há ciência que possa explicar, não há método que possa imitar a expressão de uma vida entregue à vida de Deus. Senhor, nós queremos caminhar, ó Deus, entregando, deixando na cruz, porque Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades. Ele levou sobre si a destruição que o pecado causou em mim, pecado causado pela separação da vida. Ele levou sobre si todo medo, todo cansaço, mas não para te tornar um cidadão de bem, mas não para te tornar uma pessoa próspera somente. Não é somente. Ele levou sobre si o pecado, as dores, o cansaço. Ele aniquilou o pecado do mundo. Ele colocou sobre nós o seu fardo. Ele colocou em nós a certeza de uma paz, para que nós possamos ser resposta à vida de Deus, que a partir do momento da cruz, da crucificação, da ressurreição,
A vida de Deus foi impartida dentro de nós. O Senhor tem prazer em viver em nós. E tem muito mais prazer de ser expressado através de nós. E como expressamos o Senhor? Expressamos o Senhor sendo resposta para a obra da cruz. Expressamos o Senhor quando mostramos que o nosso caráter foi tomado à cruz. Expressamos o Senhor quando somos resposta ao perdão que recebemos, ao perdão que entregamos. Isso é expressar a vida de Deus. Não pense você que vai acordar de manhã e vai ser a expressão da vida de Deus. É gradativo, é uma mudança de mente, mudança de atitude. Esta é a resposta para uma vida crucificada. Porque Paulo falou: eu fui crucificado com Cristo. Cristo crucificou lá, eu também fui. Morri por o meu velho homem. Morri para minhas velhas coisas. Morri para a sabedoria do mundo. E Cristo ressuscitou. Isso Paulo quis dizer. E só vive a vida de Deus quem morre. Não nasce de novo quem ainda está vivo. Só nasce quem morreu. Só nasce de novo. Só tem um novo nascimento quem morreu. E só morre quem caminha para a cruz. Eu e você sejamos mortos para o pecado, crucificados com Cristo e ressuscitados com Ele em glória, participantes da sua obra, participantes do seu propósito, participantes da herança que está nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço, irmãos, essa participação. Eu agradeço por estar aqui servindo a você, trazendo essa palavra, que você tenha sido edificado como eu tenho sido edificado através dela. Agradeço por você abrir a virtual da sua casa. Que a cada dia você viva a transformação de uma vida crucificada. Em nome de Jesus.